Sejam bem-vindos à segunda parte do bate-papo entre eu, a Sueli de Moura, o Matuto Adaptado, e Santana, o cantador, em uma conversa a respeito da influência judaica na cultura do Nordeste. É um assunto de extrema importância para se compreender a formação do nosso povo. Então, aproveite para deixar o seu joinha, aperte também o pitoco do inscrever-se para que você receba os próximos conteúdos desse canal. Fique agora com o vídeo e bom proveito e bom aprendizado. Eu também fiquei muito emocionado. Olha, teve um momento aí que você começou a falar que deu vontade de eu chorar, viu? O senhor não cagou porque não tinha merda pronta. Foi. Rapaz, é muita coisa que... Tem coisa que a gente não lembra e vai lembrando na hora, né? Costumes assim que a gente vai lembrando. É como se você puxasse o fio, né? É. Do novelo, aí você vai descobrindo outros caminhos. Tem muita gente que está vendo a gente agora que vai repensar os conceitos, porque há uma prática de cultura judaica dentro da família e ninguém nunca percebeu isso. Agora, isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa ainda para se falar. Sim. Então, nós tivemos um período... A gente tem vários períodos de chegada de judeus no Brasil, né? Especialmente no Nordeste. Tem até pré-descobrimento, alguns historiadores falam hoje, né? Depois você tem uma leva com o próprio Cabral. Depois você tem o pessoal que vem com os holandeses, que é esses galegos que a gente vê, né? Por aí pelo sertão. Isso. Exatamente. Depois, lá por 1700, tem outra leva de novo de imigração. Tem. Tem. A Terra Prometida, na verdade, eu penso comigo, meu amigo, que a Terra Prometida era o Brasil, era o Nordeste. Tá entendendo? Aí Sim. Eles entenderam que não era, mas é o Nordeste, a Terra Prometida. É nós. Outra coisa que eu vou te dizer, na tua família tem tio casado com sobrinha? Demais. É o que mais tem. Não só na minha família, mas na minha vizinhança, inclusive os galegos, vizinhos nossos lá, que tem toda uma ascendência holandesa, né? Olhos azuis e tal. Essas pessoas também tinham muito o costume de casar entre primos. Mas Pois é. Fala a respeito disso aí. Isso aí é justamente para não misturar, para permanecer. E outra coisa, a herança ficar dentro da família. É a endogamia, a famosa endogamia. Por isso que tem muito doido. Olha, na minha família, é tanto casamento de primo com primo que... Você já ouviu falar na hecatombe que houve no Exu, se matando e tudo mais, aquele povo todo se matando? Aquilo ali são tudo parentes, cara, são tudo primo. Então, tu acredita que uma pessoa em senso normal ia fazer um negócio desse? Tem que ser doido. E são meus primos também, entendeu? Eu não sou o único doido da família, não. Ó, quando se vai tomar uma bicada, pega e derrama a do santo. Não é? Não tem esse negócio? Sim. A do santo. Aí derrama um pouquinho e bebe. Tem isso. Tu sabe quem é o santo? É Elias, o profeta. O judeu faz isso de Elias para cá. Depois que Elias morreu, o profeta Elias, que é a reencarnação anterior a João Batista. João Batista é Elias encarnado, reencarnado. Então, o que é que acontece? E os judeus começaram a ovacionar Elias, a homenageá-lo com essa bicadazinha. Quando ia tomar o vinho, botava um pouquinho e dizia do santo. É o Elias. E nós até hoje fazemos isso sem saber por quê. É verdade, é verdade. Ô compadre, você mora no Recife, né? Moro. E aí, eu estava pesquisando a respeito, inclusive hoje está tendo um movimento forte de pessoas querendo voltar ao judaísmo, né? Querendo se converter, frequentar sinagogas. Eu digo a você, minhas raízes, todas praticamente, são de judeus. Tanto dos Alencar, como dos Rodovalho, como dos Saraiva, dos Sampaio, dos Feitosa, dos Bento, lá do Piancó,
meu amigo, mas eu na minha situação, eu não voltaria para ser convertido religiosamente falando, entendeu? O que eu quero é só o reconhecimento da etnia. Sim. Porque a minha religião é minha, eu faço dela o que eu quiser, minha religião é Deus. Então, pronto, não tem esse negócio de... aquela coisa, segmentar, separar, é coisa do homem. O Deus é um só. Qual é a religião de Deus? Ele já disse? Não tem. Então, cada um, aquela religião que lhe faz bem, que faz você crescer como ser humano, essa é a boa. Entendeu? Agora, etnia é outra história. Aí eu cobro. Eu vou cobrar. Esse reconhecimento é inclusive, eu acho que tem, às vezes a pessoa, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que tem até uma dívida histórica, né, com esse reconhecimento. E se existe uma dívida histórica, o Brasil está devendo aos judeus. Tá. Tem que ser recontada a história. Outra coisa, tem um rabino lá de São Paulo, da comunidade israelita de São Paulo, que ele supõe, que ele diz que o comentário é que, no meio da comunidade judaica, de que os judeus perdidos da casa de Israel estão aqui no Nordeste. Somos nós. Ele diz que vão voltar para novamente serem reconhecidos e tal. Eu creio nisso. Porque chegou um cara para mim, lá quando eu estava aqui no Recife, e disse, mas misturou muito. Misturou como? Seu caso, geralmente era primo com primo. Como misturou muito? E tem um caso... Como é que misturou tanto se 97% do DNA, 97% da nossa gente nordestina tem DNA judaico? Como é que misturou tanto, meu compadre? Vamos falar em jangada, que é pau que boia. E você sabe que tem a palavra Brasil, porque muitos falam que, inclusive, a descoberta do Brasil não foi por acaso. Há quem cite que houve incentivo dos judeus que eram abastados em Portugal para que fossem feitas navegações e descoberta uma nova terra, né? E, inclusive, a palavra Brasil tem muita, mas muita semelhança com uma palavra chamada Bercel, judaica, hebraico, em hebraico, né? Foi bom você entrar nesse tema, porque o pau-brasil é conhecido também como madeira hebraica. Devido à sua vermelhidão e à sua dureza, chamam de pau-ferro. Lá no Rio Grande do Norte, no Siridó, tem uma cidade chamada Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Exatamente. Então, o que é que acontece? A madeira hebraica, que primeiro começou o seguinte, depois que o Brasil foi descoberto, o rei arrendou o Brasil a um consórcio de judeus, cujo chefe era Fernand de Noronha, ou Fernand Loronha. Então, o Brasil foi arrendado. Faz 6 meses depois da descoberta, se eu não me engano, foram 6 meses, o Brasil foi arrendado integralmente a esse consórcio de judeus. O que era que Fernando Noronha fazia? Ele pegava os sambenitados, os degredados, os judeus, parentes, que são todos primos, né? Os judeus se consideram primos, são primos e tal. E uma coisa que nós conservamos hoje no Nordeste, quase todo mundo é primo. Aí o que é que acontece? Ele pegava aquelas famílias que estavam degradadas e mandava para o Brasil. O rei mandava para o Brasil, como punição. O que era que Fernando Noronha fazia? Ele pegava os bens daquela família, que ele era fiel depositário do rei, tá? Ele trazia os bens daquelas famílias para cá. Era uma espécie de Schindler. Ele trazia, o navio vinha batendo, supostamente, ele trazia para pegar, comercializar para o Brasil. Aí pegava as madeiras e levava para a Europa. Voltemos ao pau-brasil. Brasil, muita gente pensa, não, vem do índio, coisa nenhuma. Ferro, em hebraico, é berzel. Então, o que é que acontece? Pau-ferro, pau-berzel, virou pau-brasil. E é 4 letras, porque o hebraico não tem consoante. Se escreve B-R-Z-L, que, coincidentemente, são as 4 esposas de Jacó. Bila, Rebeca,
Zípora e Lia. Tem outra coisa interessante. Quando o Fernando Noronha veio para cá, para o continente nosso, ele fez o burgo, o buco dele. O buco dele era lá em Itamaracá. O ponto de apoio, a vila que ele criou, o burgo ou buco que ele fez, foi em Itamaracá. Então, o que era que se dizia? O buco de Fernã, que virou Fernambuco. Fernambuco. Lembra alguma coisa? Pernambuco. Fernã com PH. Pernambuco. Aí vem o Fernambuco, que era dele. E a gente fica vendo que, como o Brasil deve ter sua história recontada. Eu nunca engoli essa história de pau-brasil é porque a madeira era vermelha e parecia com brasa e era pau-brasa. É um negócio meio inventado isso. Também Quando tem. eu vi essa explicação... Mas eu só lhe digo uma coisa, que é real. Ferro, em hebraico, é berzel. Sim. Berzel para o Brasil é mais perto. Não é verdade? Isso aí é muito mais plausível do que pau-brasa, não sei o quê. É porque ele era vermelho, ele parecia fogo mesmo. Aí existem as corruptelas, né? As interpretações. Mas berzel é ferro em hebraico. Perfeitamente plausível isso aí. Pois é. Ó, o frevo, a ciranda e a quadrilha junina. O frevo é chamada de dança eslava no meio do judaísmo. Dança eslava. A ciranda é chamada de ora no meio do judaísmo. A quadrilha junina nada mais é do que um casamento judaico catolicizado. O casamento judaico, se você for ver, tem os mesmos passos da quadrilha, só que tem um rabino para fazer o casamento. Tem o noivo, a noiva, aquela coisa toda. No casamento, na quadrilha, que é o casamento, digamos, hebraico catolicizado, tem o padre, o noivo, a noiva e os passos, túnel, balancê, a lavantura na rie. Tudo isso tem no casamento judaico. Aquela questão do túnel, eu lembro bem, né? Que as cerimônias judaicas têm o túnel, né? Pois é. E como você sabe que nada é por acaso, não se tira nada do nada, né? Sim. Mas se não é africano, não é indígena, nem é português, é de onde? Mas eu fico muito impressionado como a influência judaica na nossa cultura é maior do que qualquer outra cultura. Existe, é claro, influência africana, influência indígena e tal, mas a judaica é muito presente. É muito mais forte, porque você sabe que o nordestino, principalmente o sertanejo, ele é preconceituoso. Ele ainda tem. Você vê, a quantidade de negros no sertão é muito pequena. É muito pequena, ainda hoje, é muito pequena. Além de casar entre si, eles ainda têm essa coisa da resistência preconceituosa. De não. Então, não querer misturar, né? De não querer misturar, né? De não querer misturar. Pode ver que a quantidade de gente de olho azul que ainda tem por aí é brincadeira, meu cara. É verdade. Não é brincadeira. Minha sogra mesmo, toda sexta-feira acende vela para as almas. Não sei por quê. Na sexta. A questão de acender vela, né, tá muito ligado. Eles têm até um nome que se dá, eu acho que é luz de alguma coisa, né? Eles têm, eu não me lembro agora. E outra coisa, tem muitas famílias aí, principalmente no Seridó, que acende vela com mel. Bota a vela no mel. E assim. Tem essa tradição do mel. Uma coisa que me impressiona também, padre, é que o seguinte, eu sempre me perguntei como é que essas pessoas resistiram a um Seridó, a um Cariri, a um Alto Sertão. É inexplicável, porque
se a gente for ver outros semiáridos do mundo, praticamente não tem gente, né? Na Austrália, né, nos Estados Unidos. Aqui, as pessoas habitam em grande quantidade o semiárido. E a resposta pode ser é que elas não tinham para onde ir, elas tinham que habitar e fazer prosperar aquele lugar, né? Eu vou te dizer uma coisa, os descendentes desse povo que passou 40 anos no deserto, atravessando, esse pessoal tinha que ser eleito para viver aqui, cara. Principalmente no Nordeste, no sertão mesmo. Então, é assim, a memória celular. É verdade. Olha, quando eu passo em Arco Verde fica um pouco abaixo da pista. Arco Verde, Pernambuco. Quando eu passo que eu olho, é igual, parece demais com Israel, bicho. Muito parecido. É verdade. E aí, eles devem ter encontrado toda essa memória, toda essa carga afetiva, inclusive, para enfrentar essa adversidade que o nosso semiárido oferecia, né? É a terra prometida, rapaz. É a terra prometida. Algumas pessoas, eu já li historiadores dizendo assim, sem os bandeirantes não haveria interior do Brasil. Eu nego. Eu digo que sem judeus não haveria interior do Brasil. Não haveria... E quantos judeus, quantos argentinos, quantos são descendentes de judeus? Ó, repara bem, o pessoal fala num tal de Sumé, que depois... Sumer, eu ia falar do Sumer, era isso que eu estava tentando lembrar aqui. A corruptela de Sumério. Os judeus são descendentes dos sumérios. O Sumer nada mais é do que a corruptela de Sumério. Os índios contam que teve um homem branco que veio ensiná-los a fazer beiju, tapioca, a cozinhar. Então, esse ser branco, chamado de Sumer, é um sumério, é a corruptela. Ó, você vê, ó, Cariri. Cariri é uma palavra hebraica ou árabe, é da mesma raiz, é o caso de Ariri. É o caso, por exemplo, quando você vai, como é o nome do Caribe, Aribe, isso tudo é de descendência semita, pô. Essas palavras não é de indígena. Alguém andou aqui primeiro, porque dizem que os fenícios, eu sei lá, Salomão teve aqui, o Rio Solimões, dizem, é uma homenagem a Salomão, que ele, para construir o Templo de Salomão, ele teve que vir na Amazônia, pegar ouro e madeira para poder construir o templo. E muitos índios que não têm contato com a nossa civilização, eles praticam cultura judaica. De onde vem isso, pelo amor de Deus? É verdade. E dizem também que quando esses portugueses chegaram, houve muitas manifestações de índios dizendo que já tinham visto aquilo, né? Alguns historiadores relatam. Né? Existe. Inclusive, você tem uma cena retratada, pintada do Brasil na descoberta, né? Com os índios ali muito tranquilos, o que é uma coisa absolutamente anormal, né? Parece que eles já estão acostumados com aquela cena, né? Simples assim. Ó, outra coisa sobre os sobrenomes. Você vê como são as coisas. Voltei aos sobrenomes. O pessoal comenta que Paiva é Piva. Piva é um nome hebraico. Então, Paiva, brasileiramente falando, portuguesmente falando, virou Piva, virou Paiva. Ioshua, o nome de Jesus era Yoshua Maquiá em aramaico. Existe a família Uchoa, que é uma corruptela de Ioshua. Família Uchoa. Família Paiva. Eu já falei que Coelho, Cunha, né? Já falei também. Sálcia. Fala Coelho também. Pois é, Sálcia, Souza. Aqui no Brasil, teve muitas famílias que usaram plantas, segundo meu amigo querido Carlos Pita, que é lá da Bahia, de Feira de Santana, que é autor daquela música. Tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é a cor da alegria. Essa música é de Carlos Pita. Pita é descendente de árabe. O nome Pita é árabe. Então foi o que ele me disse. Ele disse, Santana, eu soube que Aboab da Fonseca, que era o rabino daqui do Recife,
pediu que as famílias sertanejas colocassem nomes de plantas endêmicas daqui do Nordeste. Aí tem, ó, oiticica, carnaúba, jurema, qual é o... Carvalho. Hã? Carvalho. Não, carvalho é Portugal. Já vem de lá. Sim. Eu estou falando de plantas daqui. Assim, plantas nossas, né? Mororó, carnaúba, sucupira, oiticica, jurema e muitas outras que o pessoal coloca no nome, que é justamente segundo Carlos Pita, esse conselho do rabino chamado Aboab da Fonseca. Ô, padre, você teve a oportunidade de ter contato com alguma família, de gente que hoje está praticando, está voltando ao judaísmo? Nas suas pesquisas aí, você teve contato de estar com alguém nesse sentido? Tem contatos também, que muita gente voltou. Agora, não tão de perto. Por exemplo, Luciano da Cunha Oliveira, que é um paraibano lá do Siridó, que a família vem do Siridó, ele cobrou o seu reconhecimento como judeu e conseguiu. Ele é médico. Odimar, que é um poeta daqui do Recife, conseguiu. Porque, como disse na conversa com o rabino, Luciano dizia para o rabino o seguinte, que tinha que haver esse reconhecimento dos anuncins, chama anuncins, né? Os marranos, que somos nós. Nós somos marranos, você é marrano. Quem está vendo a gente, muita gente é marrano. Então, o que é que acontece? Mas acontece que está havendo muita mistura e nós estamos preocupados, porque está na UTI. Esse negócio está na UTI. Aí Luciano olhou para ele e disse assim, e nós que estamos em coma há 400 anos, como é que você resolve isso? Aí ele mudou de assunto, aí disse assim, o pessoal fala que os judeus perdidos da casa de Israel estão no Nordeste, então eles devem voltar. Se você quiser uma aula sobre isso, tá no YouTube. Como é o nome do primeiro? Que foi lá em Portugal. Foi feito um rastreamento sobre os judeus de Portugal, os descendentes. Caminhos da Verdade, de Elaine Oiga e Luiz Valente. São duas judias que fizeram esse documentário. Caminhos da Verdade. E o outro é A Estrela Oculta do Sertão. A Estrela Oculta do Sertão, acho que se não assisti todos, já assisti alguns trechos. Indico para vocês, assistam no YouTube, que está lá, A Estrela Oculta do Sertão, que aconteceu por acaso. Elas foram fazer uma matéria, são repórteres, foram fazer uma matéria e, de repente, começaram a descobrir os rumores. Aí disse, espera aí, mas isso aqui no sertão... Aí foi quando elas começaram a procurar, puxar o fio do novelo e terminaram fazendo um documentário extraordinário, maravilhoso, principalmente para quem quer saber de onde vem. Então a gente tem, para o pessoal ir se encontrando aí, né? A gente tem um momento em que judeus vêm junto com o próprio Cabral. Um dos navegadores de Cabral era um judeu, né? O principal é Gaspar alguma coisa. Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos. O principal era um judeu. Foi o cara que orientou. Agora por aqui. Era um judeu. Desembarca no Brasil já um monte de judeus. E a prosperidade da cana-de-açúcar era um talento que judeus dominavam em outras ilhas, né? E acabaram trazendo para o nosso litoral, fazendo com que houvesse uma prosperidade tão grande a ponto de Portugal crescer o oi em cima da riqueza gerada pelos judeus, né? E outra coisa, o Recife, na época, a Companhia das Índias Ocidentais, o Recife era o polo mais rico do mundo na época. É por isso que muita gente questiona a questão dessa coisa de dizer assim, não, que a capoeira vem da Bahia, a capoeira vem... O Recife dominava tudo, ó. Inclusive a capoeira. Tinha muito escravo no Recife. É porque o pernambucano ele é muito acomodado, entendeu? Ele é provinciano demais. Não, deixa aí, é democrático, tal.
Daqui a pouco eles estão perdendo o frevo para outras. Pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar do que é nosso. Eu já, inclusive, conversando com o Celso Sterenberg, não foi nem com ele, o dono do laboratório lá, mas como é o nome dele? Que tem um laboratório. Lembra aí? É um dono do laboratório que ele é judeu aqui. Eu pedi a ele, me ajude, não deixe que Pernambuco perca essa raiz, essa cultura que é dele, é do pernambucano. E ele falou olhando para mim e disse: o que é que eu posso fazer? Porque ele já ajudou a restaurar a sinagoga. Sim. A mais antiga das Américas. É aqui, em Pernambuco, aqui no Recife. Sim, verdade. Eu ouvi falar dessa, que foi fundada inclusive nessa época, né? Mas é a partir de Pernambuco. Pernambuco é o ponto de irradiação de onde sai tudo, né? Todos os ele era estados... o dono. Eu te falei antes, ele era o dono do Nordeste todo. A Bahia não era daquele tamanho, não. 2/3 da Bahia pertence ainda a Pernambuco. O decreto real. A Bahia não era aquilo tudo, não, cara. Olha, aquela região ali do norte da Bahia e do oeste da Bahia, ó, como é o nome da cidade que planta feijão lá, que tem... Barreiras. Barreiras. Luiz Eduardo Magalhães. Sim, tem outra cidade famosa lá, Barreiras tem outra aqui. Tudo aquilo ali é de Pernambuco. Agora não vão devolver, nunca. É o caso do oeste de Minas, que faz fronteira com São Paulo e Goiás. Não vão devolver nunca. Inclusive, quando esse Papa Ratzinger, quando ele pegou e tornou diocese uma cidade daquele oeste mineiro. Aí pegou e colocou, disse, a partir de agora a cidade tal cidade tal pertencente à comarca do São Francisco, que é de Pernambuco e tal, passa a ser diocese. Mais ou menos isso, os termos. Aí teve um cardeal brasileiro que disse, não pertence mais a Pernambuco, não, agora é de Minas Gerais. Ele teve que refazer sei lá, a bula, sei lá o que é, a portaria, para poder... Mas ele colocou, como está no Vaticano, que aquela região pertence a Pernambuco. E por falar em terra, em territórios, uma coisa interessante que também me liga à memória judaica é a questão de sair, né, compadre? Você vê que nordestino é o povo do Nordeste que está em todo o Brasil, mas não tem gente de todo o Brasil no Nordeste, a não ser por trabalho, uma coisa assim, né? Mas essa questão de sair e continuar ligado com a terra é muito própria, né? Isso me emociona muito, porque a gente vai e leva com a gente todo esse bojo, toda essa carga da nossa realidade. Tem muitos nordestinos que não são nordestinados, mas a maioria é nordestinado, de chegar em outro local e tentar implantar a cultura dele, não impondo e tentando converter ninguém, mas simplesmente praticando, entendeu? E isso cativa as pessoas. Por isso, olha, você vê como o que tem de centro de tradição nordestina por esse Brasil afora é brincadeira, fora do Nordeste. E uma coisa, um amigo meu lá de Hélio, lá da Prata, aqui, inclusive você deve conhecer bastante ali, Sumé, Prata, aquele mundo ali, eu acho que você conhece bem, né? É a terra de Zé Martins, né? Então, ele se casou com uma mulher de São Paulo. E ele disse, rapaz, ontem minha mulher pegou uma briga com uma pessoa de São Paulo por causa do Nordeste. As pessoas, quando têm contato com a cultura do Nordeste, elas ficam fascinadas. Eu conheço um menino de 13 anos que escreve e divulga cordel em São Paulo. Aí eu digo, esse menino é filho de nordestino, não tem nenhum avô nordestino. Ele simplesmente conheceu e ficou fascinado. Como é que se explica uma coisa dessa? Vou lhe explicar uma coisa. Não tem nada mais moderno do que a verdade. Pode cair a última estrela do céu. A verdade fica. E a gente é de verdade. Nós somos de verdade. Logo em seguida, esse assunto que nós estamos traçando agora, assim, falando sobre isso tudo,
Tem um judeuzinho que está aqui vendo a gente agora, com o meu querido Dorival Dantas, descendente de judeu holandês, que é lá do Rio Grande do Norte. Meu camarada! Está aqui com a gente, meu amigo Dorival Dantas. Talentosíssimo. Satisfação, Dorival. Muito obrigado pela presença aí. Pois é. Um dos maiores compositores do Brasil, na minha modesta opinião, viu? Na minha também. Agora eu vou dizer um negócio a você. Voltando para o negócio do chapéu de couro. Debaixo do chapéu de couro. Moro eu, mora meu pai, mora a família toda, porque realmente vem uma coisa. Jandui Finizola, que é o autor dessa música, ele é lá de Jardim do Siridó, do Siridó Potiguar. Olha, o chapéu de couro. Eu não vou tirar o meu, não, que tá tão bem colocadozinho, rapaz. Esse é Potiguar, inclusive. Olha a estrela de 6, ó. Mas é o prefeito de Jardim do Siridó agora, eu tô vendo a estrela aí. A estrela de 6, que é da bandeira de Israel. 6 pontos. Sim. Agora vem aqui. Esse aqui. Ó. Essas correias que a gente que tem no chapéu são chamadas também de cabelo, lá no sertão. Os judeus, eles usam uns cachinhos nas têmporas. E que são chamados de, hebraicamente falando, de peiotes. Tá certo? Sim. Isso aqui é para codificar os peiotes. Aqueles que eles usam nas têmporas. Sim. Isso aqui, né? Esse desenho aqui, isso é o arabesco, que é usado muito nos solidéus de pano que os judeus de Israel têm. Esse desenhozinho aqui. Se você chegar para o artesão que fez isso, ele faz porque o pai dele fez. Aí você chega no pai dele e diz, por que você faz? Porque meu pai fez. Aí vai para o pai, que é o avô do menino. Aí diz, por que você fez? Ele diz, porque meu pai fez. Então, quer dizer, como houve a quebra da informação, quebrou o elo, aí fica muito complicado. Por isso que tem que ser recontada a história do Nordeste. Tem que ser recontada. É por isso que a gente tem que falar de tradição, gente. É por isso que existe esse perfil aqui para a gente falar de tradição. Tradição é isso, ó, passar de um para outro, para que uma coisa tão importante não morra, né? Se você tirar tudo do chapéu de couro, deixar só isso aqui, ele é aquele solidéu. Que é aquele chapéuzinho que o judeu usa, né? A kippah. Então, quando você faz isso, que você diz, mas é porque aquele tem tanto enfeite. Porque eles tinham que disfarçar. Eles não podiam usar o solidéu puramente, porque era um perigo à família, para o cidadão usar, que a Igreja Católica mandava queimar na fogueira, cara. Não é brincadeira, não. E muita gente diz assim, cadê os documentos? Que documento? Tudo que fosse materializado ali, denunciava, cara. Sim. Tudo. E além, e se não fosse queimado, mas podia ter seu patrimônio tomado, né? Também. Podia ter... Peraí, era o patrimônio tomado, usurpado, e ainda ia ser queimado na fogueira. Branca Dias, que foi uma judia que viveu aqui em Pernambuco muito tempo, de origem portuguesa, o pessoal fala ainda que ela aparece nas noites de lua cheia, ela aparece, o fantasma dela aparece. Branca Dias estava com quase 90 anos quando foi queimada na fogueira. Que tem a casa lá em Recife, né? Lá em... Tem. Ela tinha um engenho em Camaragibe. Ela é mulher de Diogo... Deixa eu me lembrar, não vou dizer o nome para eu não errar. Mas ela é Diogo esposa... Dias, é Diogo Dias? Eu acho Diogo, exatamente. E ela, ainda hoje, essa casa pode ser visitada ali indo para Camaragibe em direção à aldeia, né? Diogo Dias Fernandes ou é Diogo Fernandes? Um negócio assim. Sim. Camaragibe hoje é conhecida como a terra das sinagogas. Sim. Então tem muitas histórias. Aqui em Campina, Dona Lourdes Ramalho, eu acredito que você conhece, grande teatróloga, né? Ela tem uma obra fascinante, eu acho que tá por aqui. Tem uma obra fascinante dela, né? Raízes ibéricas e judaicas do povo brasileiro.
em que ela fala um pouco a respeito da própria família Nunes, né? Que tem histórico de perseguição. A família Nunes e a família Ramalho também. Ramalho também. Mas, Elba Ramalho. O nome de Elba é Elba Maria Nunes Ramalho. Elba não sabia que tinha origem judaica nos 2 ramos. Agora você vê como são as coisas. Nuno significa peixe. Em hebraico. Sim. Certo? Nuno é peixe em hebraico. E o judeu usava muito o ES para dizer filho. Por exemplo, Fernando. Fernandes. Fernandes significava filho de Fernando. Martins, filho de Martim. Simões, filho de Simão. E eles usavam muito isso. Gomes, filho de Gomo. Sabe o que é gomo, né? Da fruta? Eles colocavam muito nome de fruta. Sim. Rodrigues, filho de Rodrigo. Os judeus usavam muito esse expediente para poder driblar também a Inquisição, velho. Porque quando dizia fulano, filho de fulano, já era uma pista para ir para lá. Aí eles colocavam o ES no fim, tanto dos nomes espanhóis como dos nomes portugueses, para poder designar. Fernandes, filho de Fernando. Rodrigues, filho de Rodrigo. E assim por diante. Nunes, filho de Nuno. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, ainda relacionada a essa questão dos alimentos e tal. Tem a história da carne de porco ser carregada, né? Não, eu vou lhe explicar. É o seguinte, o porco é considerado impuro na cultura judaica. E os judeus são os maiores médicos do mundo. Os médicos judeus já sabiam que o porco transmite a solitária. Os judeus, eles usam a circuncisão. Quando a criança nasce, eles cortam o cabresto da rola para não infectar a fêmea. Até hoje, a prática de fazer a circuncisão para tirar... como é que chama o nome? Eita. Eu até brinco que meu sogro foi... Prepúcio. O prepúcio, como é que chama o problema? O problema. É a fimose. Sim, pronto. A técnica hoje que os médicos usam hoje, meu neto foi circuncisado. Eles usam a mesma técnica judaica para circuncisar, para tirar a fimose. Então eu fiz uma brincadeira com meu sogro se internou e tudo, ele tem 80 anos. Aí eu tava lá e chegou um amigo nosso e... Aí disse, Santana, o que você tá fazendo aqui? Eu digo, não, rapaz, eu vim trazer meu sogro, que ele tem que fazer uma cirurgia. O cara disse, que cirurgia? Eu digo, fimose. Eu sou muito brincalhão, sabe? Essas coisas assim. Por isso que o médico judeu, ele descobriu que o porco transmite a tênia, a solitária. Por isso que ele é proibido, o porco é impuro na questão. Na cultura então, desde aqueles... Muito mais para trás, meu compadre. Muito mais para trás. E tem o problema que o pessoal também chama de verme, porque é um verme que vai para a cabeça, né? É esse mesmo, a tênia. Ela tanto pode se alojar nos intestinos, como pode subir para a cabeça. E um dos maiores hospedeiros da tênia é o porco. Eu vou dizer um negócio a você, já comi carne de porco, mas quando eu como, me sinto mal. Eu sempre me sentia mal. Quando terminava de comer, eu ficava querendo vomitar para fora. Eu não sei se é memória celular, não sei o que é. E eu deixei definitivamente de comer carne de porco. Agora, um torresminho sequinho, não tem pareia não, meu compadre. É bom. E a cabidela? A cabidelazinha, você come? De galinha. A cabidela, sim. De galinha. Porque é com sangue, né? Porque quando eu como sangue também hoje em dia, depois de saber de todas essas questões, eu fico meio... Eu não fico muito satisfeito, não, né? Eu tenho evitado totalmente a cabidela. Mas volta e meia eu tava na fraqueza, porque é uma coisa que vem de criança, né, bicho? Aí, de vez em quando tá na fraqueza. Eu sei que realmente é complicado.
eu digo para ti que eu quero ser reconhecido um dia, se eu não já sou, né? Porque os judeus daqui do Recife me consideram muito. E eu estou juntando ingredientes e assuntos para fazer uma palestra na sinagoga de Jacques Rebeboim, que está vendo a gente agora, que é uma das figuras mais elegantes que eu conheço. Quando o pessoal aqui, Amigos da Torá, é esse? Tem um pessoal aqui, Amigos da Torá. Será que é esse? Já ouvi falar desse grupo. Já. Maravilha, maravilha. E aí tem um processo, parece que vai para Israel, né? Parece que tem toda uma questão legal ligada a esse reconhecimento. Tem. Sim, por falar nisso, eu falei em Jacques Rebeboim, e hoje é o aniversário dele, né? Hoje ele está aniversariando. Ele disse que era o presente de aniversário, seria essa palestra com a gente. Oh, que maravilha. Feliz demais de estar contribuindo. E o povo, compadre, uma coisa interessante também que você falou, memória celular. Porque eu não sei, mas quando a gente fala nesse assunto, é como catucasse uma caixa de marimbondo, o povo fica tudo... Dá um farnizinho. Eu escrevi um texto, eu tirei algumas fotos na minha região das casas, né, com as estrelas, né, e escrevi você sabe que o Instagram tem um limite de texto, né, um texto pequeno, conciso, e aí, rapaz, o que gerou de comentário, o que gerou de pedido para que eu fizesse um livro, que eu fizesse documentário, e todo isso mexe demais com as pessoas, né, de uma forma além do normal. Ó, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre quis saber o porquê das coisas. Porque nada sai do nada. E na minha família tem uma tradição de chapéu de couro. Do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô. Até Leonel, que foi o primeiro Alencar que chegou no Brasil, eles têm um compromisso com o chapéu de couro. Porque lidavam com o gado. E eu sempre tive essa curiosidade. Por que só existe o chapéu de couro no Nordeste? Em Portugal não tem. O resto do Brasil não tem. Parece uma coisa, intuição. Parece que alguém chega no ouvido do invisível, chega no ouvido seu e diz, diga isso. Eu cheguei numa entrevista de televisão muito antes de conhecer Jacques Rebeboim, muito antes de conhecer Tânia Kaufmann, muito de conhecer Dr. Meraldo Zisman. Nada, isso muito antes. Ver aquela coisa intuitiva. E o cara falou no chapéu de couro, eu digo, isso aqui é um solidéu hebraico. Para que eu disse isso? Rapaz, fez aquela... Quando eu saí na rua, eu fui para o mercado São José. Encontrei uma pessoa comum. A pessoa chegou para mim e disse, rapaz, você falou uma coisa que na minha família a gente tem, que é o chapéu de couro. E você disse que é um solidéu. E é mesmo. Meus pais têm um negócio, um costume de botar o lençol na cabeça e ficar ali fazendo ladainhas que você não sabe o que eles estão dizendo. E eles não revelam. Aí, de repente, você começa a ver... Parece que quando você fala nisso, você acende um estupim. E as pessoas começam... As engrenagens do juízo começam a sair. Então, por isso que meu pai fazia isso. Por isso que meu avô fazia isso. Aí, meu irmão, é uma coisa assim... Olha, eu estou falando com você e estou todo arrepiado aqui. Você vê... O Nordeste tem essa profunda ligação com cultura, né? As pessoas defendem muito a questão de cultura. E no mundo não existe uma cultura mais antiga e preservada que a judaica, né? Não tem uma cultura que seja tão antiga e tão preservada até os tempos atuais como a hebraica, né? Existem culturas antigas, mas muito modificadas. E eles fazem o seguinte, por onde eles passam, eles viveram muita parte do tempo nômades. E onde eles passam, aquilo que lhes convém, eles trazem consigo, desde que se adapte ao que eles querem. É o caso da tapioca. Eles não tinham amido do trigo para fazer. Vamos fazer a tapioca, vamos fazer com mandioca. Simples assim. Até a história do equinócio, como é que chama? As estações, aqui, quando eles chegaram no Recife, eles tiveram complicação por causa disso. Como é que a gente faz agora? A nossa cultura. Eles tiveram que se adaptar ao que está aqui. Então é muito forte. Porque o cara chega para mim, às vezes, e diz assim, Santana, tu é nordestino? Eu digo, graças a Deus.
Quantas estações tem lá? Eu digo, só uma. Cara, só uma, eu digo, é verão com chuva e sem chuva. Tem outra? Não tem, cara. É verão, o tempo inteiro, o ano inteiro, com chuva e sem chuva. Teve uma pessoa aqui que botou: meu país é o Nordeste, né? Meu país é o Nordeste. E eu digo também essa frase aí, meu país é o Nordeste, mas não tem nada demais da pessoa dizer isso, porque o Brasil começou pelo Nordeste e o coração cultural do Brasil é mesmo o Nordeste. Então, de certa forma, não tem nada. Não é questão de ser separatista, ser não sei o quê, é questão de reconhecimento com identidade mesmo, né? Mas se separar vai ser bom demais. Eu deixo disso um negócio. Isso é se outro separar, assunto. vai ficar do lado de cá, viu? Ariano Suassuna, quando ele fotografou a Pedra do Ingá, que fica aí na Paraíba, se você for para a Pedra do Ingá, você encontra letras hebraicas, você encontra o candelabro, tem o candelabro cravado na pedra, e você encontra também a estrela de Davi, 6, a estrela de 6 pontas, você encontra lá na Pedra do Ingá, lá na cidade chamada Ingá. Você precisa ir lá e ver, é um monolito, uma pedra imensa, um bloco só, e lá ninguém tem noção de quando aquilo foi feito. E lá pertinho também, em Itatuba, talvez até tenha alguém de Itatuba aqui assistindo, pertinho, a uns 8 quilômetros mais ou menos, tem outra pedra, menos famosa, mas também tem aquele mesmo letreiro. Quer dizer... Itatuba fica onde? Itatuba fica de Ingá, indo em direção ao Rio Paraíba, mais uns 8 quilômetros a partir de Ingá. Você vai ter também uma pedra. Inclusive tem uma serra lá, chamada Serra Velha, com muitas lendas, um lugar fantástico também, viu? É bom você conhecer lá. Tem inscrições também lá. Itatuba. Eu estou anotando aqui. Itatuba, Paraíba, né? Exatamente. As mesmas inscrições que você vai encontrar nas Itacoatiaras de Ingá, você vai encontrar na Pedra... esqueci o nome da pedra agora, mas são as mesmas. Uma quantidade talvez um pouco menor, um pouco mais disperso, assim, mas o mesmo formato, sabe? Aquele baixo relevo. O que importa é o registro. Ariano Suassuna também disse o seguinte, que se pensar em cultura popular, tem que pensar daqui para o Brasil e não do Brasil para cá. Até rimou, né? Por quê? O Nordeste só faz fronteira com o Brasil e o resto do oceano. Não tem influência de país estrangeiro. Gonzaga dizia bem assim, nós não temos influência de gringo, fila da puta nenhum. Você vê que a nação gaúcha, no Brasil tem duas nações, né? Tem a nação gaúcha e a nação nordestina, o restante é povo. Eu não estou pejorizando, não. Eu estou dizendo só um fato que é verdade. Culturalmente, tem a nação gaúcha e a nação nordestina. Só que a nação gaúcha é muito bacana. Eu sou fã de carteirinha, mas ela tem influência da Argentina e do Uruguai, os países latinos. Nós não. A gente não tem influência de país estrangeiro, cara. É a nossa fronteira com o Brasil e o oceano. A gente é puro. Por isso que, se pensar em cultura popular, tem que pensar do Nordeste para o resto, e não do resto. O que me impressiona também é a antiguidade e preservação dessa cultura, né, padre? Nós somos heróis. Nós somos heróis, ó. Sabe por quê? Porque nós nos transformamos. O Nordeste se transformou numa colônia dentro do próprio país. E até hoje, até nosso sotaque já quiseram mudar. Para você ver que ponto chega. E a gente ainda continua resistindo, cara. Nós somos heróis. Uhum. E tem um aspecto aqui, alguém falou também aqui, citou a respeito de criatividade. Eu fui em São Paulo, a minha área de atuação, de trabalho, é comunicação e marketing. Então, eu fui lá em São Paulo visitar umas agências grandes para ver como os caras trabalhavam, e os caras disseram assim, rapaz, eu não sei o que é que tem no nordestino, não. A gente entrega uma coisa e o cara resolve assim, parece uma coisa maravilhosa. Como é que pode um negócio desse? Eles são impressionados com a criatividade do nordestino, né? A inteligência emocional que eu lhe falei no começo do assunto. Que Daniel Goleman, que é judeu, Daniel Goleman descobriu a inteligência emocional.
que é a inteligência que faz viver. Então, nós já praticamos isso desde os nossos ancestrais. A gente é o nosso jeito de ser. Sim. É simples, é o nosso jeito de ser. A gente é assim. Compadre, você falou do incentivo que é comum na cultura judaica ao cara seguir a vocação, né? Nessa questão da arte também, você vê muita influência, muita presença de todos os aspectos da cultura judaica aqui também no nosso... Em ter surgido um samba dilatada, em ter surgido, se transformado em toda essa grandeza musical que a gente tem. Como é que você vê essa parte ligada à arte? Tem muito. Ó, se tu pegar a música... Você conhece uma música chamada Pagode Russo? De Luiz Gonzaga? Sim. Essa música Pagode Russo, ela foi primeiro gravada instrumental, autoria única de Luiz Gonzaga. Quando foi em 84, João Silva, um grande compositor nosso lá de Arco Verde, botou uma letra em pagode russo. Mas pagode russo era só instrumental, música de quadrilha, de dançar quadrilha. Luiz Gonzaga dizia que era um pagodinho hebraico. Agora, se você pegar pagode russo, essa música de Gonzaga, tirar o ritmo, tirar a letra, e fazer somente o bocaquilza ou o vocalize dela, você se sente dentro de uma sinagoga. Veja bem se não é. Olha. É a raiz, bicho, é de onde a gente vem. Aí você pergunta, pô, Gonzaga nasceu no Exu, era caboclo, mas o avô dele, como era o nome dele, meu Deus? José Moreira da Franca Alencar, era descendente de judeu. Então, como é que você... vem na memória celular de qualquer maneira, porque isso não se perde, isso vai passando. É a forma de viver, aquela coisa de respirar. É como se respirar. O padre Ogivaldo Dantas aqui está dizendo que também tem Paiva no nome dele, viu? Ele não precisa dizer nada. Eu já sabia. E é dos eu vou lhe dizer, uma das famílias mais perseguidas pela religião católica, não, pela Inquisição Católica, foi a família Paiva, viu? Na Paraíba. Foi a mais perseguida. Sim. Os Dantas também, ainda aproveitando, eles têm uma ali, forma ali no Seridó uma espécie de fortaleza, né? Para eles ali. Existem muitos Dantas na Paraíba, um pedaço da Paraíba, mas ali no Seridó é muito intenso, né? Tem carnaval dos Dantas, né? No Cariri paraibano tem muitos Dantas. E houve uma guerra entre os Nunes e os Dantas, que até hoje repercute. Tem essas disputas territoriais, né? E aí as pessoas têm que imaginar que, às vezes, a gente está acostumado a ver aquele formato de cinema americano, de um herói bonzinho lutando contra um bandido mau, mas a gente tem que entender que a nossa colonização, gente, é uma coisa muito mais complexa, ela não se dá nesse aspecto. Você chegava num lugar que não tinha nada, era índio dando flechada em você se desse vacilo, tinha animal selvagem, as suas terras podiam ser invadidas por um malfazejo, né? Então o cabra tinha que ser arrochado para aguentar o tranco mesmo. Se bem que o pobre do índio, eu sou descendente, olha a minha cara. Teve um índio que roubou uma filha de um Alencar, Rodovalho de Alencar, lá no Exu. Aí nós nascemos com essa feição, que apesar de ter barba fechada e tudo, mas tinha os olhos rasgados de índio. O nome dela era, minha trisavó, chama-se Guilhermina Rodovalho de Alencar. O índio deu uma cantada nela, ela fugiu com o índio, nascemos nós assim. E o pessoal do Exu acredita que ela foi raptada.
Nada de raptar. Você sabe que lá na minha região também, lá perto ali entre Umbuzeiro e Gado Bravo, tem uma história de amor belíssima entre provavelmente um cristão novo e uma índia. E foi interessante que ele casou, né? Não foi aquela coisa de ser raptado, mas ele casou e assumiu perante vamos dizer, a sociedade pouca que tinha ali, mas ele assumiu e fez toda a descendência com essa Índia Tapuia ali. E até hoje tem o povoado chamado de Tapuia, que tem uma festa junina, tem competição de bacamarteiros e tudo mais. Tudo isso compondo a nossa história, né? Fizeram uma pergunta agora minha sobre a família Oliveira. Sim. 2 tribos de Israel. Uma era Azeitum, que é Oliveira, e a outra Amora, que vem de quê? Que vem Amorim, vem de lá. Então, Oliveira é uma das famílias judaicas maiores que o Brasil tem. Portugal também tem. E Amorim é outra muito grande. Sabe outra grande também, que é uma família de origem judaica muito grande no Brasil? Melo. A família Melo é também. Sim. Então, tem uns que se fortaleceram muito, assim, como é que chamam? Se multiplicaram com mais pegada. Porque, olha, Oliveira, Amorim e Melo. Uma vez eu conversando com o Margolis, que é um dos judeus daqui, aí, eu não sei se eu falei em Elomar, ou foi em Maciel Melo, ou foi alguma coisa, parece que a gente estava assistindo junto o documentário A Estrela Oculta do Sertão. Eu não me lembro bem, e foi eu conversando com ele. Aí falou-se em Melo. Ele disse, esse aqui é judeu mesmo. Aí ele é um judeu antigo daqui, bem sucedido, que tanto fala o ladino, como fala aquele dialeto lá da Alemanha, o Askenazi. Isso aí me deu uma explicação sobre o ladino e o Askenazi, que eu fiquei embasbacado com ele. E depois, quando eu comecei a conversar com ele sobre os assuntos sertanejos, como acontecia na minha terra, com meu pai, com meu avô, com minha mãe e tal, ele ficou impressionado. Ele disse, rapaz, isso tem que sair, tem que vir à baila. Então é preciso. Muita gente diz, escreva um livro, mas eu acho incompetente ainda para fazer um livro, porque tem mais coisas para se descobrir. Ô, compadre, uma coisa que as pessoas geralmente não se perguntam como é que essas pessoas, esses colonizadores do sertão especialmente, e vamos falar do sertão, eles chegaram em uma região inóspita, uma região sem nenhum aparato de estrutura e conseguiram prosperar. É porque eles tinham técnica, gente. Não eram pessoas sem instrução, eram pessoas muito instruídas, pessoas que dominavam pecuária, dominavam zootecnia, dominavam técnicas de agricultura, né? Não eram ignorantes. Então, assim, o motivo do Nordeste ser um sucesso, que o Nordeste é um sucesso absoluto, né? É uma história de vitoriosos. A gente tem que apagar essa ideia de que é um povo de renegados, de não sei o quê. Na verdade, os grandes colonizadores que fizeram com que o Nordeste pudesse acontecer eram pessoas de alto nível, né? Tinham domínio, tinham conhecimento para fazer o que fizeram. Senão, nunca seria possível. Então, a gente não descende de gente que não presta, a gente descende de gente de alto nível. Eita, compadre, o Instagram tá mandando a gente parar a conversa, viu? Vamos inventar outra. Valeu, compadre. Compadre, um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Que participaram. Agradecer a você pela oportunidade e dizer assim, o buraco é mais embaixo.